Em princípio, em tese, não pode haver limites para a investigação jornalística, né? Ela tem que ser a mais ampla e a mais livre possível. Qual é o limite? O limite é o limite ético, né? É o limite de trabalhar eticamente dentro dos princípios da profissão de jornalista, da atividade jornalística. A velha discussão, vale você enganar uma pessoa, né? Se passar por uma outra, não se passar por uma outra pessoa, se passar por uma pessoa que está fazendo uma outra atividade na apuração de uma investigação, na apuração de uma matéria? Depende, né? Eu acho que, como tudo em jornalismo, cada caso é um caso, né? Em situações que há risco de vida, por exemplo, se você se apresentar como um jornalista ou como um repórter, pode ser um suicídio e aí não tem matéria nenhuma, né? Então, tem o limite do contexto, tem o limite da ética, e você tem que ponderar entre esses dois momentos, até onde a ética é aplicável num determinado contexto, aonde ela deixa de ser aplicável. Está havendo uma democratização da informação, da forma como a informação é recebida e distribuída. E isso, para mim, é uma coisa muito boa. Isso, de certa forma, está tirando um pouco o papel importante que os jornais, rádios e televisões tiveram ao longo da nossa vida. E tal. Hoje você tem milhões de blogs, páginas, sites e tudo mais, e a informação se produz e se propaga de uma maneira quase indisciplinada, impossível de controlar. Isso assusta muita gente que se acostumou com essa, da nossa geração, da informação sob controle. A informação que é possível checar e verificar a qualquer instante. Mas nós estamos entrando, na verdade, numa época de maior liberdade, de maior acesso à informação para os leitores e a possibilidade de que os leitores se transformem em escritores de informação também. E isso, em princípio, é uma coisa boa. A chance das fontes de passar por cima do filtro dos meios de comunicação e chegar diretamente aos consumidores da informação torna-se uma tentação para muitos. Nas eleições de 2010, as redes sociais viraram ferramentas nas mãos dos políticos. A bola da vez é o microblog Twitter. O candidato, ele percebeu que através do Twitter ele poderia ter o poder de divulgar ele próprio a informação, sem um intermediário, que no caso é o jornalista, né? Que o caminho da notícia era tradicionalmente feito. A fonte, o jornalista, e a divulgação através de um jornal, de uma televisão, de uma rádio e até pela internet. Com o Twitter, o político ele começou a gostar de dar a notícia em primeira mão. Tanto que alguns furos são dados pelo Twitter hoje. A penetração dos blogs no jornalismo tradicional foi ganhando relevância nos últimos anos. Uma pesquisa realizada ano passado com 100 jornalistas revelou que os conteúdos das mídias sociais já influenciam os jornalistas brasileiros. Pesquisa, então, em 2008, realmente a gente focou em blog porque era o grande no momento, né? Hoje você já tem, né, o Facebook, o Twitter e o Orkut no Brasil liderando. Então, a situação é mais séria ainda, né, e mais profunda ainda. Então, a questão da internet, o que a gente tem visto é que, na verdade, a internet está mexendo no negócio, em todos os negócios do mundo. E não vai ser diferente do negócio da comunicação. Isso está mexendo no negócio da comunicação, está mexendo na nossa profissão, de jornalistas, do nosso negócio aqui do lado de cá do balcão, das assessorias, das agências. Eu acredito que o papel do jornalista vai mudar, porque hoje você tem outros pontos de vista, o consumidor é mais democrático, hoje o acesso à informação. Eu acho isso bom para a sociedade como um todo. Mas eu acho que todo ser humano precisa ainda de um norte, sabe, de uma análise, de uma avaliação. Quer dizer, você é bombardeado por informação, mas, sabe, digerir aquilo ali, alguém que analise, te ajude a colocar aquilo ali, sabe, dentro de uma análise mesmo, você assim, então é por aí que o mundo está indo, legal essa tendência aqui. Então, eu acho que cada vez mais o jornalista deve ocupar esse papel. Eu acho que o blog, de uma certa maneira, ele
tirou um pouco, deixou mais imprecisa, né, as fronteiras entre o que era um jornalismo claramente produzido por jornalistas e o que é um jornalismo produzido por não jornalistas. Vamos dizer assim, essa fronteira está meio anuviada, o ambiente está um pouco, ainda não se vê muito claramente qual é o limite de uma atividade e qual é o limite da outra. Nós não temos ainda, por ser uma atividade nova, um consenso para essa nova mudança, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar essa nova possibilidade sem condená-la de antemão. Sites que vazam informações como o Wikileaks reconhecem que não são jornalísticos, mas divulgam informações importantes para milhares de pessoas. E mesmo sem ser feito por jornalistas, pedem a proteção para suas fontes. Sendo assim, quem assume a responsabilidade pela informação jornalística? Será que podemos abrir mão da análise e das contextualizações dos fatos? Será que é mesmo possível um jornalismo sem jornalistas? Para debater esta questão do jornalismo sem jornalista, convidamos o cientista político Sérgio Abranches, a jornalista e pesquisadora Gabriela da Silva Zago e o jornalista e professor Carlos Castilho. Carlos Castilho, velho companheiro de JB ainda, 40 anos de experiência em jornais, revistas, rádio, televisão, agência de notícias e também internet. É professor de jornalismo online e cultura digital. Cursa doutorado no Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Castilho, eu lembro, eu não vou fazer Hora da Saudade, não, mas lembro que passados já 30 anos, quando eu dava aula na PUC no Rio de Janeiro, na primeira aula da minha disciplina, eu chegava com um catálogo de telefone, que hoje ninguém sabe o que é isso, mas era um catálogo de milhares de páginas, né? E dizia assim, o que é isso? Isto é um acervo formidável de nomes corretos, supostamente corretos, números supostamente corretos, mas o que é isso? Isso são dados. Aí puxava a edição do JB do dia e botava. E o que é isso? São informações jornalísticas. Com isso eu tentava mostrar aos jovens alunos que havia uma diferença entre o dado bruto, checado, e a informação elaborada, pensada, contextualizada. Isso numa época em que essas palavras nem existiam no contexto, né? Como é que você vê essa questão toda que hoje virou um salutar debate?